Fala galera, beleza? Aqui quem fala é a Cristec e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a como estar projetando essa landing page de uma academia. Então vou estar ensinando passo a passo desde o início, desde como fazer esse menu aqui na parte de cima, essa parte no meio, colocar esses efeitos que nós temos tanto nos dois botões como aqui na parte do menu. Vamos estar projetando esse site inteiramente com HTML e CSS puro. Eu vou estar mostrando para vocês passo a passo como a gente pode estar fazendo esse projeto, beleza? Eu já tenho aqui aberto o nosso VS Studio, VS Code, que a gente vai estar usando para estar projetando tudo isso. A imagem que a gente vai estar utilizando aqui no fundo, eu vou estar deixando aí para download de vocês, não apenas a imagem, mas todo o código, para vocês poderem ir acompanhando, fazendo junto e assim aprendendo, beleza? Então, vamos lá. Aqui a gente já tem a nossa pastinha com a imagem aqui dentro. Precisamos fazer o que é de praxe, aqueles nossos dois arquivos que nós utilizamos, que é o index.html, onde vai toda a nossa estrutura, e o nosso style CSS, onde vai todos os nossos estilos e onde a gente verdadeiramente vai dar vida a todo o nosso projeto, beleza? Então, vamos iniciar com isso. Aqui no HTML, como sabemos, nós temos aquela estrutura inicial, aquela estrutura básica que todo projeto de HTML e CSS tem que ter. Se você está usando o VS Code, colocando um ponto de exclamação e dando um Enter, você já tem como atalho toda a projeção desse código inicial. Só vamos estar modificando aqui a língua em que vai ficar o nosso site, para PTBR, e o nome aqui do documento, onde a gente vai colocar Page Academia, tá? Então, só para colocar Page Academia, vídeo aula eu vou colocar aqui, só para diferenciar do que está no nosso projeto aqui na parte de cima, certo? Eu vou deixar ele aberto, assim a gente consegue ir tendo como base para ver o que a gente precisa construir, o que já foi construindo, e indo vendo aos pouquinhos quando tudo está se modelando, beleza? Através da extensão Live Server, eu vou abrir aqui também o nosso projeto que a gente vai começar a construir agora, para que a gente consiga ver em tempo real as mudanças que a gente faz no projeto, tá bom? Essa extensão é muito boa quando vai criar algum site ou algo do gênero, que daí a partir do momento que você está construindo, você consegue ir vendo e consegue ir fazendo as alterações em tempo real. Então, por exemplo, se aqui no VS Code eu incluísse alguma coisa aqui, no nosso body, um oi, por exemplo, já aparece automaticamente aqui na nossa tela. Suave? Então, tranquilo. Acredito que agora a gente já pode iniciar o que nós vamos fazer até o momento. Primeiramente, se vocês forem observar, aqui no nosso menu, nós temos uma imagenzinha do Facebook e uma imagenzinha do Instagram. Onde a gente consegue essas imagens, esses ícones na realidade? É lá no Font Awesome, certo? Já deixei eles abertos aqui, você pode estar entrando no Font Awesome, você vai copiar o seu kit, vou copiar o meu, e vai colar aqui na parte de cima, no seu head, tá? Então, você coloca o seu kit. E daí você pesquisa os seus ícones. Coloca aqui na parte de busca Instagram ou Facebook, ou o ícone que você desejar, que tem vários outros ícones, certo? E você pega e você utiliza. No momento agora, vou deixar aqui de lado, que a gente ainda não vai colocar, mas já é interessante já ir deixando o seu kit aqui em cima, porque precisa estar ali para os ícones aparecerem. Como também já vou fazer o link com o CSS. Vou linkar com o nosso arquivo CSS, assim quando nós formos começar os estilos, os efeitos que nós fizermos nesse arquivo de style CSS vão interferir no index.html, em toda a estrutura que a gente construiu, perfeito? Então vamos começar a nossa estrutura. Então, basicamente, eu vou deixar aqui dessa forma assim, meia tela, por assim dizer, que vocês conseguem ver o que a gente está construindo, aqui a gente está fazendo a estrutura e vocês conseguem ver basicamente qual que vai ser o projeto final quando tudo ficar pronto. Assim, eu acredito que dá mais ou menos uma imagem, uma visão maior de como que vai funcionar o projeto. Então aqui no nosso body, primeiro a gente vai fazer o header. O header seria o quê? O cabeçalho, a parte de cima, que é aqui onde vai ficar a nossa logo, Academia Infinity. Lembrando que Academia Infinity foi o nome que veio na minha cabeça no momento que eu estava montando esse layout, tá? Eu montei esse layout aqui, e veio esse nome, coloquei, achei bacaninha e permaneceu dessa forma. Suave? Então vamos fazer o header, que é essa parte de cima, que tem a logo do lado esquerdo, e do lado direito nós temos o menu com todos os tópicos que teoricamente teriam nesse site, tá bom? Então aqui no header, a gente vai colocar também uma div, um menu content. Se você coloca div, ponto e um nome qualquer, esse nome qualquer que você coloca já vai entrar como sendo o nome da classe dessa div que você montou. Então é um jeito de você estar acelerando o seu processo. Então dentro da header eu criei uma div
com a classe de menu content, que a gente vai utilizar lá no style para se referir a ela, e dentro desse menu content que eu vou colocar tudo que tem aí no meu header, tanto a logo como a parte do menu. Então primeiro a gente vai colocar a logo, um H1, já vamos excluir aqui a classe de logo quando a gente precisar chamar ela lá dentro do HTML, e aqui dentro eu vou colocar Academia Infinity. Perfeito. Logo abaixo do logo, a gente vai fazer uma nave, uma barra de navegação, que é ali o nosso menu, e dentro dessa nave, já vamos colocar aqui uma classe nessa nave, que vai ser o header menu. É sempre bom ir dando classe para tudo, porque você não sabe o que na hora ali do style, de estilizar, de colocar os estilos, você vai precisar chamar. Assim você não precisa ficar voltando toda hora para o HTML, porque você já renomeou tudo e consegue estar chamando o que você quiser, quando quiser, tá bom? Então vamos criar uma nave, um L, porque nós vamos criar uma lista não ordenada. Porque esse nosso menu nada mais é do que uma lista. Então vamos criar um LI. Como são, vamos ver quantos itens são aqui. Então 3, 6, são 7 itens. Colocando LI vezes 7, já cria 7 LIs, beleza? Então daí dentro desses LIs, a gente vai colocar o nosso link. Perfeito, vai colocar o link aqui na parte de dentro, eu vou criar o link dentro dos 7 LIs que a gente criou aqui, tá? Perfeito, então criamos 7 LIs, que são 7 tópicos dessa nossa lista, e cada um desses tópicos possui um link dentro, que cada um desses aqui é um link, perfeito? Que daí vai linkar com alguma outra coisa. Nesse momento, como a gente só está fazendo essa página inicial, eu coloquei como href um joguinho da velha, porque daí não vai estar ligando a nada, perfeito? Então beleza, vamos colocar aqui primeiramente o nome de cada um desses tópicos. O primeiro vai ser home. Então, vamos colocar aqui, home, serviços, aulas, agenda. Lembrando que você pode estar customizando isso da forma que você preferir, beleza? É só uma ideia de uma landing page, ideia de landing pages que geralmente existem por aí. Daí você vai estar personalizando da forma que você desejar, ou às vezes se você estiver fazendo algum freelance, qualquer coisa do gênero, da forma que seu cliente estiver solicitando. É aqui que a gente vai colocar os itens, tá? Os ícones que eu falei lá do Fonte Awesome. Colocamos já os itens da lista até aqui o contados, e agora a gente vai colocar tanto o linkzinho do Facebook, o íconezinho do Facebook, como o íconezinho do Instagram. Então, como eu já deixei aqui aberto, vamos pegar aqui o do Facebook. A única coisa é que você clica na imagem que você deseja, aqui em cima já tem o códigozinho que você precisa colocar ali no seu HTML. Colocamos do Facebook e vamos pegar aqui o do Instagram rapidamente e vamos colocar também o de Instagram aqui, tá? Eu considero o Fonte Awesome uma plataforma incrível para você estar pegando vários itens, certo? E é uma forma muito mais prática de você dar um pouquinho de diversidade, Você consegue estar dando um pouquinho mais de vida para o seu site a partir do Fonte Awesome. Você consegue colocar vários itens e assim dar uma imagem diferente a todo o projeto que você está criando. Perfeito? Se a gente for vir aqui na Page Academia, que é o projeto que a gente está fazendo, a gente até o momento só tem uma grande estrutura que a gente não consegue muito que ver o que a gente está fazendo, mas já tem mais ou menos aqui. Aqui vai ser a logo, aqui já tem uma lista não ordenada com uns links dentro. Então, vamos continuar montando. Aqui no header é basicamente isso que a gente vai incluir. Agora, na parte de baixo, a gente vai colocar um main, que vai ser basicamente o nosso conteúdo principal. Dentro desse main também vai ter uma div. Essa div vai se chamar main content, certo? E dentro dessa div a gente vai ter um H1, que eu vou estar dando o nome de primary text, que vai ser o texto principal, que é esse texto aqui. Melhor não fica mais fácil, você que fica melhor. Já vamos copiar aqui e colar para a gente estar acelerando o processo. Aqui, perfeito. Logo embaixo a gente tem um outro textinho que a gente vai colocar um H2, que eu vou colocar de classe second text. Perfeito. E se inscreva agora e mude de vida, né? Vamos colocar aqui na parte de baixo. E daí aqui, agora a única coisa que falta é criar os dois botões. Os dois botões, eu coloquei os dois dentro de uma div. Então, eu vou criar uma div chamada BTNs, dentro também da main content, mas vai ser uma div onde eles vão estar num grupo, vai ter uma div que vai estar encapsulando os dois botões. Então, o primeiro botão, a classe dele vai ser BTN ESP, porque vai ser agendar aula experimental, esse botão. E o segundo botão vai ser de classe Personal Trainer, vai ser BTN Personal. BTN Personal, porque aqui vai ser contactar Personal Trainer. Então, vamos colocar aqui. Contactar Personal
Trainer, galera. Perfeito. Isso daqui nem liguem pro fato de, umas letras eu tô colocando maiúscula, outras eu tô colocando minúscula, daí outras maiúsculas, outras estão totalmente maiúsculas, porque lá no CSS, lá no Style CSS, quando a gente for criar todos os nossos estilos, a gente vai modificar por lá o tamanho da letra, se a letra é maiúscula, minúscula, capitalize, todas elas, cada início de palavra com uma letra maiúscula ou não, e assim por diante. A gente vai mudar tudo lá no Style CSS, que fica muito mais simples. Então, tranquilo, galera, a gente criou toda a nossa estrutura aqui do HTML, não precisamos mais mexer no HTML, pelo menos por enquanto. Se a gente, por um acaso, quando já tiver lá nos estilos, sentir a necessidade de incluir alguma coisa, a gente volta aqui novamente, perfeito? Então, aqui eu vou estar mostrando para vocês como que está a nossa page até o momento. Se vocês forem ver, tá só um emaranhado de palavras, formatado de uma forma aleatória, todas aqui em coluna, se for por assim dizer, os botões aqui sem nenhum tipo de estilo, enfim. Isso daqui, basicamente, a gente vai transformar nisso através do style, que é o que realmente dá a vida a todo o projeto. A parte da estrutura está toda montada. Perfeito, vamos começar então com o estilo. Ali no Style CSS, nós vamos... Peraí, deixa eu aumentar aqui, para ficar melhor a visualização de vocês. Assim, dessa forma. Perfeito, dei um zoomzinho aqui, que daí fica melhor para vocês estarem vendo também. Perfeito. A fonte que a gente está usando nesse projeto é a Poppins, certo? A Poppins não, é a Lato. Deixa eu até colocar aqui, eu tinha achado que era Poppins, mas não, é a Lato. Aqui no Google Fonts, se entram no Google Fonts, coloca a Lato aqui, vocês já vão achar aqui a fonte que a gente vai utilizar. Entra na Lato, vamos pegar aqui a regular 400, vamos pegar a Bold daí também, só essas duas. Vocês vêm aqui no Import, galera, e aqui vocês vão copiar. Esse import vocês vão colar aqui na parte de cima do CSS de vocês. Colocou aqui, então daí já está pronto para utilizar a fonte, perfeito? Primeiramente, antes de começar todo o projeto, eu gosto de estar zerando o CSS, ou seja, tirando basicamente tudo que o servidor e o browser já coloca na nossa página. Ou seja, essa margenzinha que a gente tem do top, essa margenzinha que a gente tem da borda da tela, são margens que o próprio navegador já coloca. Então a gente tira todas elas para nós darmos as nossas próprias propriedades ao nosso site. Então para nós zerarmos, a gente coloca um asterisco, que significa que a gente está pegando todos os itens do projeto, e coloca aqui um margem 0. Vocês já viram que ele já subiu para cima, coloca um padding 0. Percebe? Já vai tirando todos esses espaçamentos. E box size em border box. Então, colocando assim, a gente já conseguiu zerar o CSS. A partir daqui, nós que vamos usar todo tipo de estilo. A próxima parte que a gente vai fazer é o fundo da tela. Então, aqui a gente vai colocar imagem e assim por diante. Vamos cuidar tudo do fundo da tela. Primeiramente, vamos mexer aqui no nosso HTML, no geralzão, certo? Colocando uma width para ele de 100 view height, que é pegar sem view height é basicamente pegar a tela toda. Então, a gente está pegando a largura toda da tela, de uma página da tela, e vamos pegar a altura toda da tela também, colocando um height de 100 height, 100 view height. Perfeito, pegamos a tela completa. Font size, beleza, 62,5%. Isso porque, se você assistiu o primeiro projeto, eu expliquei, a gente coloca 62,5% para a gente conseguir, no decorrer do projeto, estar utilizando o REM. É uma prática responsiva. Lembrando, esse site não está com responsividade, tá bom, galera? Eu estou usando essa forma aqui da fonte, mas no geral o site não está responsivo. Em um próximo vídeo eu posso estar fazendo como a gente transformar esse site responsivo, tanto ali a parte do menu como o restante, tá bom? Vamos colocar uma color white para ficar tudo branco. Na verdade, eu não vou colocar ainda a color white, porque como a gente não tem um fundo, vai ficar difícil para vocês olharem. Então eu vou permanecer com a black, daí depois a gente muda para o white, tá bom? A font family, a gente vai colocar então a Lato. Só copiar esse daqui, lá no Google Fonts, e colocar aqui. Perfeito, estamos já com a fonte Lato. Agora a gente vai ver o body, que é onde a gente vai inserir a imagem, beleza? Então a gente vai colocar um background. Outra coisa, se vocês forem olhar a imagem, aqui a gente tem a imagem e tem um degradê em cima da imagem, deixando ela mais escura, ela mais fosca, certo? Isso a gente vai fazer aqui nessa hora, tá? Então a gente coloca aqui o background, um linear gradiente, e dentro desse linear gradiente a gente vai colocar qual que vão ser as cores que vão deixar esse fundo um pouquinho mais opaco. Então, a gente coloca aqui
um RGBA, essas cores eu já tenho, tá, galera? Como eu já tinha feito o projeto antes, eu já fui vendo qual RGBA que ficava melhor e acabei decidindo por esses aqui. Então, o primeiro código é 17.0.8. E o segundo RGBA é o 20.20.21. Perfeito. Então, aqui você já vê que ficou a tela de degradê, certo? Mas a gente tem uma imagem. Então, aqui no final a gente coloca uma vírgula, o URL, o barra e ligamos a imagem que a gente precisa. Ligada a imagem já está aqui atrás, mas ela está toda desconfigurada. Então, se você for ver, nem aparece nada, não dá sentido de nada essa imagem aqui. Vamos configurar agora como que ela vai aparecer aqui para nós. Aqui embaixo, então, a gente vai colocar um background position. Background position center, um background size, vamos colocar cover, e um background position y, a gente coloca 0 pixels. Daí já fica para baixo ali. E um background repeat, no repeat, para essa imagem não se repetir. Perfeito, então, já temos o resultado que é para ter no nosso projeto oficial. A imagem ali de fundo com esse opaco na parte de cima. Perfeito. Então, essa daqui é a parte do fundo da tela, já está tudo ok. Eu gosto de fazer nesses comentários, galera, porque qualquer pessoa que for olhar seu código sabe exatamente o que aquela parte do código tem a intenção de estar mexendo, o que está mudando. Perfeito? Então, é sempre bom você manter esse tipo de organização. Agora, a gente vai mexer no menu, que seria basicamente o header ali e a navbar. A gente vai mexer nessa parte aqui. Perfeito, então. Primeiro, a gente vai mudar o header, na tag header mesmo, eu vou estar mexendo, colocando uma width de 100%, falando que vai pegar a largura inteira da tela, e uma height vai pegar set view height, ou seja, set view height ela vai pegar o HTML total, ele tem 100 view height, a tela inteira. Da tela inteira, 7 desses view heights vão ser destinados ao nosso cabeçalho, ao nosso header. Então, é basicamente isso que isso significa, tá bom? Vamos aqui para baixo, então. O background vai ser de uma cor diferente, eu vou colocar um background com um RGBA. Esse RGBA vai ser 0.2. Esse vai ser o RGBA que a gente vai estar utilizando. Beleza? Então, vamos colocar aqui. Perfeito, então. Se vocês forem reparar, é uma mudança bem amena, ó. É um tracinho que tem aqui que difere. Porque eu quero mesmo que o menu ele fique parecendo como se fosse uma continuidade da imagem. Então, aqui a mudança é bem amena, ó. Se eu tiro, não aparece. Se eu coloco, aparece essa mudancinha, tá bom? Então, realmente, é para ser uma coisa bem... não tão fácil de estar visualizando, tá? Mas você sabe que tem essa mudança, esse contraste ali. Agora sim, a gente vai pegar o menu content, que é a classe que a gente deu, que vai mexer com todo o conteúdo aqui que tem no menu, tanto com a parte da logo como com a parte do header, beleza? É isso que a gente vai estar mexendo nessa hora. Então, aqui que eu falei para vocês, aqui a gente vai estar fazendo text transform, que a gente vai colocar todas as letras em letras maiúsculas. Primeiro, eu vou colocar agora, aqui no HTML, já a cor white, que assim já vai ficar fácil para vocês verificarem, fica até melhor daí para vocês verem tudo. Então, a gente colocou uppercase. Aqui, no caso, tá vendo que o home, os serviços, aulas, todos ficaram com letra maiúscula. Vou tirar aqui para vocês verem, ó. Tava com letra maiúscula, logo também. Colocando text transform em uppercase, ficou tudo com letra maiúscula, tá? O height, a gente vai colocar 100%. Por quê? Porque o menu content vai ocupar 100% do header. Então, todos os 7 view heights que tem disponíveis. O display vai ser flex para ficar a logo de um lado e o menu do outro, né? A parte dos itens do menu do outro. Um justify content space around, que daí vai ter um distanciamento entre eles no meio e um distanciamento deles entre as bordas. Então, aqui entre a borda esquerda e a logo tem um distanciamento no meio, e entre o menu e a borda direita também tem esse distanciamento. Vamos colocar uma line item center para todos ficarem centralizados dentro desses 7 view heights, e a font size a gente vai estar mudando para font size, a gente vai estar mudando para 1.8 rem, que seria o mesmo que 18 pixels. Perfeito. Aqui a gente já vai estar arrumando a logo, porque ela ficou muito grande, tá? Mas a gente já vai estar ajeitando isso daí. Beleza.
Menu Content. Agora, a gente vai mexer com a logo em si, tá? Que eu falei para vocês que a logo aqui, como vocês podem estar verificando, ela ficou muito grande, a gente vai estar ajeitando ela para que ela fique um pouquinho melhor, tá? Então, ponto logo. A gente vai estar forçando ela a ter esse 1.8 rem, que daí ela diminui, certo? E vamos colocar um letter spacing, que eu achei que ficou bem bacana, que é um distanciamento entre as letras, de 0.4 rem. Então, observem que a letra, daí vai ter um distanciamento, um espacinho entre elas. Eu achei que ficou um efeito bem bacana, por isso que eu resolvi deixar. E vamos colocar um cursor pointer, que vai deixar basicamente que apareça essa mãozinha quando o mouse passa por cima. Então, sem o cursor pointer, se vocês forem reparar, se a gente passa com o mouse por cima, não aparece nada, e com o cursor pointer aparece daí o mousezinho com a tecla de clicar. Perfeito, então. Agora, a gente vai estar mudando a lista. A gente vai ajeitar essa lista aqui, que está ainda com todos os efeitos dessas bolinhas, tá com esse tracinho, fica esse roxo, ele não pega a cor, porque para mudar a cor, a gente tem que pegar o próprio link. Como a gente usou link para fazer a lista, a gente tem que fazer dessa forma, tá? Então, primeiro, a gente vai estar pegando o menu Content, ponto, dentro do menu Content, a gente tem o List Items. Deixa eu até ver se eu criei, eu acho que eu não criei o List Items. Aqui, ó, Class List Items. A gente vai colocar uma classe aqui no L para pegar daí todos os LIs. List Items, perfeito. E daí aqui dentro do List Items, a gente vai colocar um Display Flex para ficar um do lado do outro, já organizar dessa forma. Um List Style None, para tirar essa bolinha branca que já vem por padrão quando você cria uma lista. E um Gap de 20 pixels para ter um distanciamento entre cada um deles. Então, cada um deles tem um distanciamento de 20 pixels, perfeito. Logo abaixo, agora sim, a gente vai estar mudando o A, dando uma coloração e dando uma vida. Então, a gente vai pegar, basicamente aqui, o menu Content, dentro dele tem o List Items, a gente está pegando a tag A, que é a tag do link. Então, a gente vai colocar um Test Decoration. Decoration None, que seria o quê? Tirar aquele sublinhado de baixo que tem no link. Então, como vocês podem ver, a listrinha de baixo aqui já saiu. Agora, a gente vai colocar um Color White, mudar a color, tirar esse roxo, já dá uma vida, já dá uma diferença aqui na nossa tela. Um padding de 1.5 rem para aumentar a área de contato. Então, aqui não deu tanta diferença, deu um espaçamento maior aqui também, só que é mais para aumentar a área de contato, ou seja, quando chega aqui já aparece o cursor. Se a gente não tem esse padding, só vai aparecer o cursor quando a gente estiver literalmente em cima do texto. Então, é interessante a gente deixar dessa forma aqui. Aqui a gente pode até diminuir um pouco, colocar uns 10 pixels, porque aqui ficou um distanciamento bem grande, porque ele juntou o padding com o gap, tá? Mas eu acredito que seja interessante ainda... Não, vamos tirar o gap, vamos deixar só o... Ah, não, vamos deixar um gap de 10 pixels. Aí, beleza. Um gap de 10 pixels, perfeito, ficou bom dessa forma aqui, acredito que tá bacana. Um padding aqui. Um pad de 1.5, vamos colocar daí uma transitions de 2 ms easy in. Por que a gente vai colocar essa transition? Porque a gente vai colocar o efeito. Esse efeito que nós temos no principal, que coloca essas listras brancas embaixo, esse efeito que a gente vai estar criando agora, tá bom? Então vamos para esse efeito aqui. E para criar esse efeito a gente precisa de uma transição, em 2 milissegundos que essa transição da lista embaixo vai acontecer. Tá? E Position Relative, porque para conseguir fazer esse efeito a gente precisa que a posição seja relativa, porque o before que a gente vai utilizar para estar fazendo esse efeito, ele precisa ser Position Absolute, tá bom? Então, vamos copiar isso daqui, Ctrl D, a gente já cria um espaço aqui embaixo, só para não precisar copiar essa parte aqui de cima, e coloca 2 pontos Before. Agora a gente vai criar o nosso before, que vai ser o que a gente vai utilizar para fazer o efeito. Primeiro, todo before ele tem que ter um content. Como a gente não vai ter nada dentro do content, só coloca aqui um parêntese sem nada dentro. Daí depois, vamos colocar já o position absolute. Lembrando que tem que ser a position absolute, lá de cima o A tem que ser relativo, tá? Porque senão o absolute vai lá para cima da tela e ele tem que ficar dentro ali da parte dos links, ele não pode sair. Então, position absolute, ele vai começar no bottom 0, ou seja, ele vai começar aqui nessa pontazinha aqui, no bottom 0, e left 0, ou seja, ele vai começar no bottom 0 e aqui no left. Se a gente colocasse right, ele ia começar desse lado aqui, tá bom? Então, a gente quer que ele comece daqui até lá. Como vocês podem ver, ele começa sempre daqui até lá, tá? Então, é essa lógica que a gente leva nessa parte aqui. Depois, a gente coloca uma width, que é a largura.
de 0 pixels, porque ele começa com 0 pixels e depois ele vai aumentando de acordo com o que vai passando a transição, tá bom? Então aqui vamos já colocar 0 pixels em tudo aqui, uma width e uma high de 1 pixel só, que vai ser um traço pequenininho, não vai ser nada muito grande. O background desse tracejado é basicamente um amarelo, um RGB de 251. Vamos colocar aqui, 251, 2550. É um bem amarelo, tá? E a transition, all 1.5 segundos, easy. Beleza. Então, a gente colocou esse before. A gente já tem o before aqui e ele é o que cria a linha. Agora, se vocês passarem o mouse aqui, ainda não está funcionando. Por quê? Porque a gente tem que colocar um hover no ar. A gente tem que dizer que quando a gente passar no ar, a gente passar o mouse pelo ar, pelo link aqui do nosso menu, a gente quer que aconteça alguma coisa, que é, no caso, o que está mostrando nesse before. Para fazer isso, vamos copiar esse daqui, copia tudo, Ctrl D. Vamos excluir esse conteúdo aqui, que a gente vai escrever outra coisa aqui na parte de dentro. E daí, o que acontece? Aqui tá a 2 pontos before, a gente vai colocar hover before. Então, quando a gente passar a mão no A, vai acontecer um hover que tem influência no before. Então, a gente vai estar mudando o que tem no before do A quando a gente passar o mouse pelo A, tá bom? Fica meio confuso, mas é basicamente isso. E o que vai acontecer? Se a gente ver aqui, o width, ele tem 0 pixels, por isso que ele não aparece. Então, quando a gente passar o mouse, a gente quer que esse width tenha 100%. E quando a gente coloca isso, aparece o efeito. Então, quando a gente passa o mouse, nessa transição, nesse tempo aqui, o que vai acontecer? A width de 0, que era antes no before, vai passar a ter 100%. Então, é o tempo de recarregar a lista e daí criar esse efeito aqui de que a gente quando a gente está indo selecionar alguma coisa. Fica bem bacana e eu achei bem legal e é fácil de fazer esse efeito. Tá bom? Então, vocês podem estar usando tanto aqui para essa parte do menu, ou às vezes para um botão também, se você quiser colocar esse efeito, você pode estar usando ali para o que você achar melhor ali no momento do seu estilo, tá bom? Então, basicamente, para o menu a gente já finalizou tudo que a gente tinha que fazer, o menu está pronto, o que a gente precisa mudar agora é essa parte aqui, que vai ficar a parte do main, a parte do meio, tá bom? Então, vamos lá. Agora, vamos colocar aqui já o nosso de praxe, o que a gente sempre coloca para organizar o nosso código, que agora a gente vai colocar o centro, conteúdo principal, é o que a gente vai estar mudando nesse momento, conteúdo principal. Então, ali no main, primeiramente, a gente vai colocar um height de 93 VH. Por quê? Porque a altura que o main vai utilizar é de 93 VH. Se vocês lembrarem, ali no HTML a gente colocou 100 VH, só que o nosso header já está usando 7. Sobrando 93, que é o que o main vai utilizar, basicamente totalizando 100 VH de toda a nossa página. Vamos colocar um display flex, justify content center e align item center para a gente estar centralizando tudo. Então, olhando aqui, tudo centralizado, tudo aqui no meio, tudo perfeitinho, perfeito? Vamos continuar, já está tomando forma, se vocês forem ver aqui o nosso projeto. Agora, a gente vai mudar o main content. Aqui no main content, vamos colocar também um display flex. Então, se vocês podem ver, colocando display flex, fica tudo um do lado do outro. Então, para não ficar um do lado do outro, a gente vai colocar que o flex direction é o column, ou seja, em coluna, para ficar um em cima do outro. Perfeito. Vamos colocar um justify content center para alinhar todo mundo ao centro. Todos os itens ao centro. Vou colocar aqui desse ladinho. Onde que será que fica melhor? Vamos tentar fechar aqui, colocar um pouquinho aqui do lado. Não, acho que fica melhor colocando assim. E vamos fazendo aqui, eu vou mostrando para vocês aos poucos o que vai mudando ali, tá? Um Justify Content Center e um Align Item Center. Então, fica tudo bem certinho, bem no meio, tá? O que aconteceu aqui? Por que quando eu coloquei Justify Content, igual nas outras vezes que a gente usou Flex, ele não mudou aqui pro meio? Porque como a gente colocou Flex Direction Column, ele muda a direção do Justify Content. Quando está em row, que é o habitual, Justify Content é o que alinha na vertical. Quando eu coloco Flex Direction Column, o Justify Content, ele passa a alinhar na vertical. E daí o Align Items também. O Align Items, quando está row, ele que faz o vertical. Quando coloca Column, ele que faz o horizontal. Então, por isso que é quando eu coloco o Align Items, que fica tudo no centro mesmo. O Justify Content apenas alinhou na parte assim, na parte vertical. Tá bom? O que normalmente é na horizontal, só como a gente mudou a direção, por isso que deu essa mudança, tá bom? Então, só para caso surjam dúvidas nesse quesito. Então,
Perfeito, então a gente colocou tudo ali no meio. Agora a gente vai mudar os nossos textos. A gente vai criar aqui o nosso design dos textos, tá? Textos principais. Textos, conteúdo principal. Perfeito, então. Baixando aqui embaixo. Vamos buscar o nosso primer text. São só dois textos que a gente tem. Então, a gente tem o primer, que a gente vai colocar uma width de 850 pixels. Eu coloco isso pra ficar bem bacana a imagem, dar uma quebradinha, tá bom? Então, a gente vai colocar 850 pixels. Vamos diminuir aqui um pouquinho, tá? Uma width. Agora, um font size, a gente vai colocar 1.5 rem. Vamos ver como que fica. Não, tem que ser bem maior. Vamos colocar uns 3 rem. Aqui. Vamos colocar 5 rem. O margin bottom, para dar uma distanciazinha do que está embaixo, de 2 rem. Assim, ele se distancia um pouquinho. Perfeito. Um text align center, para ele ficar centralizado. Perfeito. E um color, que a gente vai colocar um RGB. A gente vai ser basicamente na verdade, já vai ser o branco, né? Então, nem precisa colocar o RGB, porque lá no HTML a gente já colocou que o color é branco, então já tá branco, tá? Beleza. Então, dessa forma aqui, a gente coloca esse tamanho aqui para dar a quebrada. Por exemplo, se a gente deixasse só 800, ia quebrar de outra forma, ou 80 aqui no caso, ia quebrar de outra forma. E quando eu tava fazendo 850 ficou bacaninha, que daí ficou não tudo numa linha e deu esse efeito de não, fica melhor, fica aqui na parte de baixo, entendeu? Nesse sentido. Agora no second text, vamos colocar aqui second text. A gente vai colocar um margin bottom também para dar uma distância dos botões de 7 rem. Coloquei bastante. Font size, a gente vai colocar de 2 rem para ficar bem menor do que tá em cima, mas também dá um enfoque nesse texto. Então, 2 rem já fica bacana. Um color, a gente foi colocado, né? Eu coloquei ali na hora que eu tava fazendo isso daqui. Um cinzazinha, que já ficou bacana. Já deu esse contraste aqui. Ficou legal. Tá ficando bacana, galera, tá ficando bacana. Um color e um text transform uppercase, mas na verdade aqui, como a gente... Text transform uppercase. Como aqui no início, quando eu copiei, já veio tudo em letra maiúscula, ele acabou já ficando aqui com letra maiúscula, tá? Mas vou colocar da mesma forma text transform uppercase, porque no intuito de, uma vez mudou ali o texto e colocou um texto minúsculo, automaticamente já troca para maiúsculo, beleza? Para isso que serve o text transform. Agora, os textos já estão perfeitos, o que a gente vai mudar agora vai ser os botões. Já estamos na última parte, que são os botões. A única diferença dos botões que eu achei bem bacana é a parte desses efeitos que a gente vai colocar aqui nos botões. Então, se você ver aqui na nossa página inicial, no nosso projeto principal, você percebe que os botões eles têm esse efeito. Eles fecham com uma sombra embaixo, tira a borda e o texto fica amarelo. Tá? Eu achei bem bacana esse efeito, e é esse efeito que a gente vai criar nos nossos botões aqui. Tá? Então, primeiro, a gente vai pegar todos os botões, como a gente viu lá no início, quando a gente criou o nosso index HTML, a gente colocou os botões dentro de uma cápsula, essa cápsula com o nome BTNs. Então, o que a gente vai mudar vai ser o próprio BTNs, ou seja, mudando a caixa em si, por assim dizer. Vamos colocar um display flex nessa caixa, pode ver que eles estão bem grudadinhos, tá? Então, aqui. Eles tinham um pouquinho de espacinho, coloco no display flex, eles ficam bem grudadinhos, mas não é esse o objetivo do display flex. Eu coloco o Justify Content Center para já deixar todo mundo ali centralizado e dou o gap de 20 pixels. Então ele já fica centralizado, já coloco já fica centralizado e eu coloco o espaçamento que eu quero que tenha entre eles. Perfeito? Agora a gente vai pegar os botões mesmo. Então a gente coloca BTNs e dentro da caixa BTNs a gente pega a tag button. Daí aqui a gente vai fazer bastante coisa, que daí a gente vai precisar mudar a largura deles para deixar eles na largura que a gente quer, um pouquinho maior. Um height, uma altura de 60 pixels, já ficam gordinhos. Coloca um cursor pointer para quando a gente passar o mouse aparecer o dedinho ali de apertar. Vamos colocar a nossa borda de 1 pixel solid white. Ainda não está aparecendo porque tem o fundo. A color do texto vai ser branca também. O text transform que tem ali dentro, ou seja, o texto que tem ali dentro, vai ser uppercase, tudo em caixa alta.
Vamos colocar aqui já o background color para vocês verem, o transparente, que daí você já consegue ver certinho como que tá ficando. A gente coloca também o font height, que a gente coloca para ele ficar bold, ficar uma letra um pouquinho mais cheia. A gente coloca o bold e o letter spacing também de 0.2 rem, que é a distância entre as letras, já dá esse diferencial aqui na hora que a gente olha. Vamos colocar aqui já o border radius, para ficar esse arredondadinho, tá? Um border radius de 20 pixels. Um position relative, por que relative? Porque a gente vai estar utilizando também um efeito do before para estar fazendo aquele efeito no botão. Então precisa ser relativo, porque o efeito do before vai ser position absolute. A transition vai ser de 1.5 segundos. 1.5 segundos. E daí é basicamente esses os efeitos que a gente vai precisar colocar aqui no nosso botão. Então, até o momento ele não está fazendo efeito nenhum, apenas está aqui um botão normal. Agora, a gente vai começar a fazer a parte do hover, a parte do efeito propriamente dito dentro do nosso botão, tá bom? Então, primeiro a gente vai começar com o before, que nem a gente fez anteriormente. Vou dar um Ctrl D aqui, copia embaixo. Vamos aqui tirar tudo isso daqui e 2 pontos e hover. Beleza, então na realidade aqui nem é hover, a gente coloca button, 2 pontos e o before que a gente vai fazer, daí depois a gente vai ter que mudar para hover, tá? Então a gente coloca primeiro aqui o before, tem que ter o content, como a gente não vai colocar nada dentro, a gente coloca um espaço sem nada, mas tem que estar constando ali. O border radius, a gente tem que colocar 20 pixels, por quê? Porque o nosso botão tem um border radius de 20 pixels. Eu vou fazer sem 20 pixels só para você entender o que pode acontecer. O bottom, a gente vai colocar um bottom 0, e um left 0. Por quê? Porque está começando daqui de baixo. Então, o efeito começa daqui de baixo. Porém, a gente coloca também o position absolute. A width 0%, porque ele não tem largura, ele vai ter a largura quando a gente passa o hover, e um height de 60 pixels, porque o nosso botão tem um height de 60 pixels. Então ele começa aqui no bottom, no lado esquerdo, e ele vai até aqui em cima, porque a altura dele é igual à altura do botão. Então ele começa aqui, e daí quando ele tiver o width 100%, ele vai até aqui o final, perfeito? Então é esse o efeito que a gente vai criar, essa é a lógica do efeito. A gente coloca um background color, que vai ser um RGB, vai ser um cinzinha que a gente vai colocar ali, de 61, 61, 61, e um Z-index de -1. Por que esse Z-index? Que se a gente não colocar, quando a gente passar o mouse e criar todo o efeito, esse cinza vai ficar por cima do texto, então não vai dar para ler o que está escrito, ele vai ficar por cima. Colocando um Z-index -1, aparece o texto e esse efeito fica na parte de trás. E um transition de 1 segundo. Perfeito. Então, após esse daqui, daí a gente cria o nosso hover. Então, a gente coloca o hover aqui. Hover before e aumenta a width para 100%. Então, daí, ao passar o mouse, já tem um efeito. E daí, aqui percebam, por que dá o efeito do border radius dá problema se não colocar? Ó, não colocando border radius, fica essa pontinha aqui, porque o nosso efeito não tem border radius, então ele fica como se fosse um retângulo. É um retângulo totalmente ali, de forma com a ponte aguda ali nos finais. Então, se a gente coloca aqui em cima, ou no lugar que você quiser, mas dentro dessa parte aqui, um border radius de 20 pixels, que é o border radius da mesma quantidade do nosso botão, daí ele fica dentro, certinho, normal, sem problema nenhum, tá vendo? Então, é esse efeito aqui que a gente quer. Já estamos numa bela... já demos uma bela iniciada aqui, nesse botão. Perfeito? Então, é esse o efeito aqui que tem que ter. Perfeito. Agora, a gente tem que colocar um outro efeito, porque percebam, quando a gente passa o botão, além de criar esse efeito aqui, a borda ela sai e o texto fica amarelo. E é esse efeito que a gente quer. Então, aqui, vamos colocar até aqui em cima, um ponto .btns, que a gente vai pegar, button,
e o hover. Então, apenas o hover que a gente vai pegar nessa hora. Nesse hover, quando a gente passa o mouse pelo botão, a gente quer que a cor do que está dentro do mouse, do que está dentro do botão, fique amarelo, que é o 255, 255, 251, 2550, que a gente já usou antes. Então, ó, quando coloco o mouse aqui, o hover faz com que a cor fique amarela. Esse transition tem um porquê de ser 1.5, porque quando já tiver terminado esse daqui, que é de 1%, que é o que cria essa imagem, esse efeito, depois a cor vai mudar. Se a gente não colocar um transition, né, assim, colocar, sei lá, tipo 0.5, quando a gente passa, ele demora bem mais para ficar aqui o que a gente quer, o detalhezinho que a gente quer. Por exemplo, se a gente colocasse um ms, por exemplo, que é milissegundos, ó, fica amarelo antes mesmo do negócio chegar até o final. E daí não fica um efeito tão bacana. Então daí, pela lógica e pelos efeitos que eu coloquei ali, eu achei que fica bem melhor colocar 1.5, que daí é um pouquinho mais, então demora um pouquinho mais depois que esse daqui já ficou pronto, já começou. E daí fica esse efeito aqui. Tá bom? Agora, o color, e a gente tem que tirar a borda também, porque daí no border a gente coloca none, não aparece nada. Então a gente passa o mouse, tira a borda e vem o efeito do botão. Então eu acredito que seja isso, galera, a gente terminou. Então aqui no nosso menu a gente tem a logo, tem o menu com os efeitinhos embaixo, bem bonitinho. Aqui a nossa parte do meio e aqui os botões com esses efeitos. Quando a gente passa o mouse, fica a cor amarela e fica aqui esse esfumado na parte de trás. Bem bacana. O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham curtido. Eu vou estar deixando aqui na descrição para vocês o código para vocês estarem tendo acesso a todo esse código, né? O link para vocês estarem tendo acesso a todo esse código, tanto a imagem de fundo, como todo o link do arquivo style, o link do HTML, para vocês terem acesso e estarem aprendendo junto. Eu espero que todos vocês tenham curtido, tenham gostado, tenham aprendido. Não esquece, se ficou até aqui, se curtiu, se achou bacana o conteúdo, mais pra frente vamos ter mais conteúdos, criando projetos, desenvolvendo projetos. Esse ainda é o segundo vídeo do canal, então tem várias coisas que a gente tem que estar desenvolvendo. Porém, esse foi o vídeo, espero que tenham aprendido. Se gostaram, se inscreva, dá um like e ajuda nós aí. É nóis, obrigada, até o próximo vídeo. Falou!